Bom, então a gente vai ter a aula sobre esses jardins do Renascimento, tá? Iniciando com esse novo estilo de jardins que surge na Antiguidade, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui com o Renascimento, como vocês sabem, a partir do século XVI. Então, as praças e os jardins elas passaram a ter uma maior importância no espaço urbano, né? E foi nessa fase, então, que se adquiriu um valor estético e utilitário muito grande dos jardins como um todo, né? Então, para a paisagem de vários países, inclusive da Itália, França e Inglaterra, que foram os principais nomes assim desses novos jardins, tá? Então, nesses novos jardins se criou vários elementos importantes de composição. Todos assim eles tiveram uma influência muito grande do barroco, tá? Então vocês vão ver, de acordo com as linhas que foram traçadas nesses jardins, que essa influência ela está bem aparente, né? Bem grande nesses jardins, tá? Então, nesse caso, a gente tem no Renascimento uma transição dos jardins murados para os jardins abertos, tá? As fontes de inspiração foram as domos e vilas romanas. Vocês lembram daquela aula da Vila Adriana que eu mostrei para vocês? Não sei se vocês conseguem lembrar daquele vídeo que a gente assistiu com o drone, até foi bem engraçado, né? E eles mostravam então aquele jardim bem grande e como eles utilizavam então já os jardins para fazer festas e tal, então como eles já tinham importância naquela época, né? Então teve algumas influências medievais, então alguns pomares e hortas para subsistência então foram mantidos, tá? Existiam plantas de valor utilitário e ornamental. E nesse caso, então, a partir do Renascimento, foram as primeiras vezes em que se notou que foi possível ter um projeto anterior à execução do jardim. Então, ele ganhou uma enorme importância, né? Então, no Renascimento é que a gente teve os primeiros projetos anterior à execução. Então, olhem só que maravilhoso esse traço que eu estou fazendo aqui. Não é nada fácil fazer isso. Bom, a gente teve também uma modulação classicista e a gente também teve a mesma coisa do que os outros jardins da antiguidade, que era a manutenção da simetria, né? O que tinha de um lado do jardim tinha no outro obrigatoriamente, tá? Então, os primeiros jardins que a gente vai comentar são os jardins italianos. A gente tem que lembrar que os jardins italianos eles têm uma grande diferença para os jardins romanos. Então, os jardins italianos são só depois do Renascimento, né? E anterior ao Renascimento, os jardins na Itália eles se chamam de jardins romanos, tá? E aí, então, a gente tem os primeiros jardins que começaram a ser projetados, né? E geralmente quem projetava esses jardins eram arquitetos, tá? E eles tinham essa missão de tornar os jardins mais ordenados e opulentos. Então, se vocês observarem aqui, esses jardins eles têm bastante vegetação, tem uso dessa topiaria já, e é um jardim que tem bastante elementos, né, na sua composição. Então, esse primeiro jardim, essa primeira planta de um jardim aqui é da Villa Medici, de Roma. Ela demonstra, então, como que eram feitos os primeiros projetos. Vocês podem ver que é uma planta baixa e tem uma perspectiva um pouco tosca aqui no jardim, mas era assim mesmo que eles desenhavam antigamente, então era uma mistura da perspectiva e da planta baixa, né? Na Itália, então, a gente não teve paisagistas de grande destaque, né? Então, nessa época ainda do Renascimento,
geralmente quem projetava os castelos, enfim, era quem projetava também os jardins desses castelos. E aqui vocês conseguem ver bem certinho a simetria, ó, o que tem de um lado tem do outro, né? A mesma coisa se repete aqui, tá? E aí, então, a gente tem algumas características desses jardins, que seria o acesso das residências era sempre feito por uma sucessão de escadarias e rampas, então aqui vocês conseguem observar, ó. Então a gente tinha sempre um palácio ou um pórtico assim, e escadarias, né, que faziam com que essas construções elas tivessem um nível mais elevado do que os jardins, tá? Então isso deixava com que os jardins eles tivessem sempre um eixo central, tá? Que tinha a residência como destaque, só que a pessoa quando ela estava saindo da residência ela conseguia enxergar assim, o jardim como um todo, tá? Tinham algumas grutas que marcavam as nascentes, estátuas e pórticos com pergolados e belvederes, tá? Então, aqueles pergolados que a gente conhece hoje não eram exatamente esses pergolados que existiam, então vocês vão lembrar dos pergolados que existiam na Vila Adriana, era mais ou menos daquele estilo, tá? Utilizavam bastante estátuas, um pouco mais, inclusive, do que os franceses, desculpa. E o jardim ele ia se tornando mais verde com áreas sombreadas à medida que se afastava da casa. Então, quanto mais longe da casa, mais árvores altas eram inseridas no jardim, tá? Eles eram inspirados nesses jardins da Roma Antiga, como eu já tinha mencionado para vocês, tá? Aqui, então, a gente tem mais um exemplo de um projeto que foi realizado por paisagistas ou arquitetos, no caso, antes de se executar o jardim. Se vocês forem observar aqui, a gente tem um grande espaço, um grande território que é coberto por jardins, né? Então aqui tem o palácio, vocês podem observar que as escadarias elas estão sendo representadas aqui. O palácio ele está num nível mais alto e isso permite uma visão bem mais ampla do jardim, tá? Então a simetria continua, muita presença de água nesses jardins, tá? Então a gente tem várias fontes aqui, então mais ou menos vocês conseguem observar mais algumas fontes, tá? E aí nesse caso aqui não está aparecendo, não tem assim árvores altas nesse projeto, mas elas estariam mais nessas laterais aqui ou mais para baixo aqui, então à medida que se afastava do castelo, tá? Então da propriedade da pessoa, porque eles tinham que ter essa ampla visão do jardim, tá? Então as árvores e vegetações que eram utilizadas, a gente tinha aqui oliveiras, tá? A gente tinha aqui as topiarias que eram feitas com os buchinhos, né? Também com a cerca viva, a gente também tinha essas topiarias sendo executadas com elas, e a gente também tinha louros, azinheiros e aqui a gente tem então os ciprestes e as toias, tá? Que são esses pequenininhos. Então aqui tem alguns exemplos de jardins italianos, tá? Então aqui vocês conseguem observar nessa imagem que aqui é tudo feito em topiaria, né? Então esses desenhos arabescos desenhados aqui no jardim italiano, eles são feitos através dessa topiaria e eles são inspirados então no estilo barroco, me desculpe. Então esse estilo barroco ele predominou em grande parte dos jardins então do Renascimento, tá? Então principalmente na Itália e na França. Então aqui uma imagem de uma fonte. Então essa aqui é uma outra vila, tá? Então é uma vila do tempo do Renascimento, mas ela também tinha essa função assim de ser uma vila mais próxima de Roma, onde as pessoas que tinham mais
mais bens, mais posses, elas tinham a possibilidade de deixar, assim, passar alguns tempos nesses lugares, né, e sem que tivesse, então, aquela correria da cidade, como alguns poetas da antiguidade já falavam, tá? Aqui, então, mostrando mais uma vila, essa Vila Giulia, e tem aqui a representação da planta dela também. Aqui é a utilização dos mosaicos, das estátuas até nas colunas, a gente já tem, tá? Essa Vila Giulia ainda. Essa aqui é a Vila de Este, então eu vou deixar para vocês um vídeo também dessa vila. É uma vila bem interessante, vocês vão ver no vídeo. E ela tem vários chafarizes, assim, que é uma característica bem importante dessas vilas. E além desses chafarizes, elas têm água correndo do lado das escadarias. Então é uma coisa muito interessante que eles fizeram. E que a gente tem algumas repetições até hoje, né? Então são coisas que ainda perduram desde aquela época, tá? Eu tenho aqui, então, sempre essas grutas aqui mostrando onde é que é o início da fonte, tá? E aqui, então, tem um projeto mais detalhado, um pouquinho seria um projeto que ele mistura um pouco de perspectiva e um pouco de planta baixa em alguns elementos, né? E eles também têm aqui a representação, ó, das escadarias, o palácio mais alto. É a mesma planta que foi representada, né? Mas aqui vocês têm uma riqueza maior de detalhes nesse jardim para vocês conseguirem entender. Então, todas as partes onde tem água e tal, então ela é bem presente ainda nesses jardins, tá? Então, esse tipo de jardim, como é o caso da Vila d'Este, ele utilizava bastante a topografia do espaço ali para que conseguisse fazer assim algumas quedas d'água, né? E para que conseguisse fazer alguns chafarizes, por exemplo. Então, essa topografia era bastante utilizada. Aqui vocês conseguem ver, então, que do pavimento superior se tinha uma visão bem ampla até o final do jardim, né? E quanto mais se afastava da residência, tinha mais a utilização dessas árvores. Aqui, então, esse tipo de fonte, ó, é tudo por gravidade. Então, a água vem lá de cima, ela vem descendo, assim, e formando essas cascatas aqui que vocês estão vendo. Tá? Aqui mais um modelo, então, do jardim, né? Vocês podem ver como é que eram feitas as topiarias aqui, sempre em forma de arabescos ou formando